Mateus capítulo 7, versículo 6 é muito importante para o cristianismo. E é isso que a gente vai estar vendo hoje aqui, tá certo? Diz exatamente assim o texto: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Esse versículo bíblico aqui é muito importante. Jesus estava falando, com os seus discípulos, e aí ele diz a eles para não dar aos cães e aos porcos aquilo que é sagrado, porque se fizer isso, eles vão pisotear aquilo que é sagrado e eles vão voltar contra eles e vão despedaçá-los. O que será que Jesus estava querendo dizer quando falou isso aos seus discípulos e por que isso é muito importante para os cristãos? Eu quero ler aqui com os irmãos uma nota de um comentário bíblico sobre esse versículo e os irmãos vão ver a importância de saber e aplicar esse versículo no nosso dia a dia. Quero que os irmãos acompanhem aqui comigo, Mateus 7, versículo 6. Julgamento sobre os outros. Os cristãos devem exercer discernimento, pois nem todos são ovelhas. Alguns são cães ou porcos, outros são lobos vestidos de ovelhas. Somos ovelhas do Senhor, mas isso não significa que devemos nos deixar ser tosqueados por qualquer um. Razões pelas quais devemos julgar. Versículo 6. Como povo de Deus, temos o privilégio de lidar com as coisas santas do Senhor. Ele nos confia as verdades preciosas da palavra de Deus, segundo aos Coríntios 4, 7. E devemos cuidar delas com todo zelo. Nenhum sacerdote dedicado lançaria carne do altar a um cão imundo, e somente um tolo daria pérolas aos porcos. Apesar de ser verdade que precisamos levar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, versículo 15, também é verdade que não devemos vulgarizar o evangelho, ministrando-o sem discernimento. Até mesmo Jesus recusou-se a falar com Herodes, Lucas 23, 9. E Paulo recusou-se a argumentar com pessoas que resistiam à palavra de Deus, Atos 13, do versículo 44 ao 49. Assim, o julgamento não deve ser motivado por um desejo de condenar os outros, mas sim voltado à ministração das pessoas. Observe que Jesus sempre tratou as pessoas de acordo com as necessidades e condições espirituais de cada um. Não tinha um discurso padronizado que usava com todos. Tratou o novo nascimento com Nicodemos, mas falou da água viva com a mulher samaritana. Quando os líderes religiosos tentaram armar uma cilada, recusou-se a responder suas perguntas. Mateus 21, do versículo 23 ao 27. A primeira coisa que o cristão sábio faz é avaliar as condições do coração da pessoa antes de compartilhar com elas as pérolas preciosas da verdade de Deus. Olha que comentário sensacional e fantástico esse que a gente acabou de ler. Então perceba que essa passagem de Mateus 7, versículo 6, não jogue pérolas aos porcos, não significa que nós não devamos pregar o evangelho. Pelo contrário, nós devemos pregar o evangelho. Mas devemos dedicar tempo àquelas pessoas que realmente têm gosto em conhecer a Deus e as verdades bíblicas. Por que isso é importante para o cristianismo? Porque às vezes nós dedicamos mais tempo com pessoas que não querem conhecer a verdade, que não querem se alimentar da palavra, que não querem compartilhar das verdades bíblicas, a qual o Espírito Santo de Deus tem nos revelado, e somente querem zombar, pisar, somente querem escarnecer, e muitas vezes os próprios evangélicos fazem isso. Então, as verdades bíblicas estabelecidas, aquilo que Deus quer compartilhar com as pessoas, deve ser entregue e dadas àquelas pessoas que querem aprender de verdade, com coração sincero,
buscando a cada dia crescer na graça e no conhecimento e aprender do Senhor Jesus. No momento que nós entendermos que as pessoas que estão ao nosso lado ou próximo, a qual nós estamos compartilhando as nossas pérolas, aquilo que é sagrado da parte de Deus, elas começam a zombar e a pisar, devemos simplesmente ter a própria atitude que o próprio Senhor Jesus Cristo, não respondendo a essas pessoas. Assim como o apóstolo Paulo também recusou-se a argumentar com pessoas que resistiam à palavra de Deus, resistiam ao Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!